Boa noite a todos. Pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Taquitinga em 25 de setembro de 2025. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos nosso trabalho de acordo com o artigo 64 do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura do versículo bíblico em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores presentes. Aderito Jaime Neves, Irã Martins de Oliveira, Isael Pedro da Silva, Jaziel Felizmino de Lima, Josiete Virgínio da Silva, Sérgio Francisco de Souza, Silva Elias da Silva, Valdeci Barbosa de Araújo Neto, ausentes os vereadores André Pacheco da Silva, Giovanildo Vicente de Araújo, Pablo Luiz Pereira de Menezes. Convido o vereador Irã para compor a mesa. Peço ao primeiro secretário fazer leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária, realizada no dia 18 de setembro do ano 2025, às 20 horas, no prédio da Casa Severino Gouveia de Lima, Avenida Antônio Carlos de Almeida, número 214, Taquitinga, Pernambuco. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente convida o primeiro secretário, o vereador Isael Pedro da Silva, para fazer a chamada dos vereadores presentes. Aderito Jaime Neves, André Pacheco da Silva, Givanildo Vicente de Araújo, Jaziel Felizmino de Lima, Josiete Virgínio da Silva, Isael Pedro da Silva, Sérgio Francisco de Souza, Silva Elias da Silva, Valdeci Barbosa de Araújo Neto. Ausentes os vereadores Pablo Luiz Pereira de Menezes e Irã Martins. Em seguida, fez a leitura do Salmo 31, versículo 14. Logo após, fez a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por todos. O senhor presidente fez a apresentação dos seguintes documentos: projeto de resolução número 12/2025, de autoria da vereadora Jaziel Felizmino de Lima, o projeto de resolução de número 13/2025, de autoria do vereador Givanildo Vicente de Araújo, emenda modificativa número 001/2025, de autoria do vereador Silva Elias da Silva, que modifica o artigo 12º do artigo 70 e o parágrafo do inciso do artigo 101 do projeto de lei número 010/2025, do chefe do Poder Executivo de Itaquitinga, Pernambuco, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2026 e das outras providências. O projeto de emenda supressiva número 001/2025, de autoria do vereador Silva Elias da Silva. Projeto de lei número 010/2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2026 e das outras providências. O senhor presidente fez a apresentação dos documentos. O requerimento de número 59/2025, de autoria do vereador Aderito Jaime Neves, a indicação de número 18/2025, de autoria do vereador Isael Pedro da Silva. O senhor presidente convida a primeira vereadora inscrita na noite, que é a vereadora Josiete Virgínio da Silva, que agradece a Deus por mais uma oportunidade de sessão. Agradece a todos os presentes, em nome do presidente, deseja uma boa noite a todos da mesa diretora e agradece pela participação da população que acompanha pelas redes sociais. A vereadora expressa a sua satisfação pelo desfile em Xanti-Sapé, pela organização do início ao fim do desfile. Parabeniza a todos os responsáveis da educação, inclusive o secretário Lamartine Albuquerque, pela competência ao cargo que está ocupando. Continua dizendo que gostaria que o prefeito desse cargo que está mais apoio aos profissionais de educação. Reconhece que o trabalho dos professores em especial, para que pudesse ficar mais motivados para trabalhar por nossas crianças e adolescentes. Agradece ao gestor pela festa após o desfile, que por sinal foi maravilhosa, apesar que o nosso distrito está precisando de revitalização, limpeza, estradas e entre outras coisas. É por isso que estamos aqui, para cobrar ainda mais. Somos fiscais e, junto com a população, vamos esperar e pedir a Deus que Ele ilumine o senhor prefeito para que possa reerguer nossa cidade e nosso distrito.
Em relação à saúde, estou muito feliz pela mamografia que está sendo realizada aqui junto com os exames citológicos. A odontologia está funcionando bem, os atendimentos estão fluindo, mas hoje eu quero pedir um projeto de lei para que o município possa disponibilizar para nossas mulheres a laqueadura, mesmo sabendo que o nosso município não realiza cirurgias, mas que sejam feitas parcerias com municípios vizinhos ou em hospitais que realizem esse procedimento. Minha preocupação é o aumento de pedidos para essa cirurgia e elas têm que se deslocar por meio de terceiros para ter acesso a essa laqueadura. Ainda sobre a saúde, chegaram várias consultas e cirurgias, mas infelizmente não temos de atender todas, pois se tem um custo de deslocamento, gostaria que a regulação de Itaquinga apoiasse mais essas pessoas. Algumas delas vieram até a mim dizer que precisa de tal cirurgia, mas que está demorando. Acredito que só a regulação é que pode dizer como está o andamento dessas cirurgias e consultas. A vereadora aborda um assunto externo do estudante David, que passou por ataque com o motorista de ônibus de uma das faculdades, onde esse aluno utiliza esse transporte para ir estudar. Ela pede que as partes envolvidas tomem uma providência para que a harmonia prevaleça. Lembro-me quando fui estudante de pedagogia, passei por muita coisa, assim como a minha irmã, que está estudando direito, passa também por muito perrengue para conseguir ao melhor. Então, eu espero que todos se resolvam para que não venham mais acontecer. Em questão à iluminação, agradeço ao responsável por esse departamento, que agora nós estamos mais seguros, mas chamo a atenção para o INCRA e para Carobé, pois essas localidades estão às escuras. Fiquei feliz pela visita do deputado, nosso amigo e vereador Fabinho de Menezes, e em uma de suas conversas ele me pergunta: vereadora, que estradas são essas? E eu disse que está boa. O problema é que quando chove, ficamos ilhados. O senhor não tem noção do quanto sofremos. A governadora não olha para o nosso município, mas lembre que as eleições estão chegando e como já estamos vendo por parte do Estado, nada está sendo feito aqui e principalmente nas nossas estradas. Finalizo aqui agradecendo ao senhor presidente pelos reparos nos quais eu lhe pedi na semana passada, mas peço desculpa por usar a tribuna para lhe pedir. Porém, o uso da tribuna é livre para que eu, enquanto vereadora, possa cobrar em ambos os espaços. O segundo e último inscrito da noite foi o vereador Givanildo Vicente de Araújo. Desejo uma boa noite ao presidente e a todos da mesa e aos demais vereadores presentes. Em nome da nossa amiga Lili, desejo uma boa noite a todas as mulheres aqui presentes e as que nos assistem. Senhor presidente, quero falar sobre a educação do nosso município, dos acontecimentos destes últimos dias com o nosso estudante e amigo David Couto, onde ele questiona a situação constrangedora a qual ele passou com o motorista do ônibus que leva ele e outros estudantes para a faculdade à noite. Eu me senti sensibilizado pela parte do estudante, mas gostaria de saber o lado do funcionário também. Aproveito para lembrar que a nossa educação fundamental está com uma das piores notas do IDEB do estado de Pernambuco, e ver essa situação com um estudante que se desloca para outra cidade em busca de um futuro me deixa triste. Chama a atenção do gestor deste município, onde essa Câmara aprovou quase 12 milhões de reais no mês passado para aquisição de transporte para o município. Sabemos que estudantes da zona rural sofrem com relação ao transporte para se deslocar e estudar. A gente sabe que tudo vem pela educação. Através dela é que a gente chega a algum lugar. Faço um apelo ao secretário de Educação, o senhor Lamartine Albuquerque, um transporte direto dos alunos de Xande Sapé para as faculdades. Sabemos que o número de alunos aumenta a cada bimestre. É evidente que foram aprovados nesta casa 40% do orçamento do município, onde o próprio prefeito pode fazer o remanejamento.
Então, esse valor que foi aprovado mês passado para a compra de veículo para a saúde, cabe ao gestor fazer uma transição para comprar carros para a educação, e em especial a Xantes-Sapé. Essa população que depende desses transportes vem até nós, vereadores, cobra uma posição, uma vez que os nossos salários saem dos bolsos dos cidadãos itaquinenses, e é por isso que eu não me canso de cobrar melhorias para a nossa cidade. Quero dizer aqui também, senhor presidente, que chama a minha atenção sobre as reivindicações do loteamento oratório, pois quando chove as pessoas não conseguem transitar pelas ruas. As pessoas me procuram para cobrar ao gestor melhorias, mas sinto que algumas pessoas ficam omissas por não querer aparecer em um vídeo, e isso dificulta nossas cobranças. E também chama a atenção do senhor prefeito o loteamento do sítio Santo Expedito, que é a noite do medo por falta de iluminação. E gostaria de fazer uma pergunta ao mesmo: onde está sendo gasto o valor da taxa de iluminação pública da nossa cidade? Porque nas ruas a gente não consegue ver. Assim como a localidade de Santo Antônio, estive lá em fevereiro cobrando através de um vídeo a caixa d'água e até agora nada foi resolvido. Já fazem de 8 a 9 meses de gestão e até agora não consigo parabenizar nada. Fico aqui indignado, pois sou tão cobrado pela população e gostaria que a gestão atendesse a esses pedidos. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada, lavrando a presente ata, que após lida e votada, será assinada por mim, secretária DOC, Renata Eren César Elias da Silva, e pela mesa diretora e pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itaquinga, em 18 de setembro do ano 2025. Quero registrar a presença do vereador Marreta e de André. Após a leitura da ata e o secretário Ferreira, submeter em votação. Quem for de acordo, mude como está. Se for ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Peço ao secretário que lê o projeto de emenda modificativa 002/2025, de autoria do vereador Valdeci Barbosa. Artigo 1º. O artigo 12º do projeto de lei número 010 de 2028, de julho de 2025, do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício 2026 e das outras providências, passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara Municipal de Itaquinha poderá abrir créditos adicionais suplementares de até 20% do orçamento sem autorização ou requisição ao Poder Executivo. Parágrafo 3º. O valor dos créditos orçamentários abertos pelo Poder Legislativo não onera o percentual de suplementação autorizado na Lei Orçamentária. Artigo 2º. O inciso 2º do artigo 19 do projeto de lei número 010, de autoria do Poder Executivo, que vigorará com a seguinte redação. Artigo: o veto a emendas parlamentares restabelecerá a redação inicial do projeto de lei orçamentária enviado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, desde que o veto não tenha sido rejeitado pelo Poder Legislativo. Caso o veto seja mantido pelo Poder Legislativo, deverá ser o projeto sancionado pelo Poder Executivo na forma original. Artigo 3º. O caput do artigo 63 do projeto de lei número 010, de autoria do Poder Executivo, que passará a vigorar com a seguinte redação. Os créditos adicionais especiais suplementares serão autorizados por lei, aprovado pelo Poder Legislativo e posteriormente aberto por decreto do Poder Executivo. Artigo 4º. O artigo do projeto de lei número 010, de autoria do Poder Executivo, passará a vigorar com a seguinte redação.
O presidente da Câmara Municipal de Itaquitinga poderá abrir créditos adicionais suplementares de até 20% do orçamento por decreto legislativo, sem autorização ou requisição do Poder Executivo. Passando desse percentual, solicitará por ofício ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de 5 dias úteis para abrir o crédito por meio de decreto e comunicar à Câmara de Vereadores. Artigo 5º. A presente emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Vereador Valdeci Barbosa de Araújo Neto. Pensar ao primeiro secretário que lê o projeto de resolução número 14/2025, de autoria da vereadora Josiete Virgínia da Silva. Ementa, concede o título de cidadão itaquitinguense à senhora Jaqueline Vieira de Lira e das outras providências. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Itaquitinga concede título de cidadão à senhora Jaqueline Vieira de Lira. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se a disposição em contrário. Vereadora Josiete Virgínia da Silva. Pensar ao poder secretário que lê o requerimento em número 60 e 61/2025, de autoria da vereadora Josiete Virgínia da Silva. Eu, Josiete Virgínia da Silva, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao senhor prefeito Patrick José de Oliveira Moraes, junto à governadora do estado, Raquel Lira, solicitar um delegado e mais efetivo para a cidade, e em especial ao povoado de Xande de Sapé, pois a cidade carece pela falta de segurança. Josiete Virgínia da Silva. Eu, Josiete Virgínia da Silva, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, requeiro à mesa, após ouvir o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao senhor prefeito Patrick José de Oliveira Moraes, junto ao secretário de Obras, a construção de uma Casa Azul em nosso município. Josiete Virgínia da Silva. Não tem nenhuma matéria mais para ser apresentada, iremos para a matéria que serão aprovadas. Submeto em votação o projeto de resolução número 12/2025, da autoria da vereadora Jaziele Filebim de Lima. Quem for de acordo, continue como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Submeto em votação o projeto de resolução de número 13/2025, de autoria do vereador Joanildo Vicente Araújo. Quem for de acordo, continue como está. For ao contrário, fique à vontade para se manifestar. Aprovado por todos. Não tem nenhuma matéria mais para ser aprovada, iremos para dar voz aos inscritos da noite. Primeiro inscrito, vereadora Josiete Virgínia. Boa noite. Nesse momento eu quero iniciar o discurso agradecendo a Deus por mais uma sessão nesta casa. Quero cumprimentar a mesa diretora em nome do nosso presidente, senhor Vavazinho. Eu cumprimento a todos os nobres vereadores aqui presentes e em nome de todas as mulheres eu quero cumprimentar aqui a vereadora Lely. Então, boa noite a todos e a todas que vieram aí, sair de suas casas para nos acompanhar. E agradecer também a todas as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu trouxe alguns tópicos hoje. Hoje foi apresentado nesta casa, onde a vereadora Lourdes Sapé
vem pedir aí a construção de uma casa azul. Eu já havia pedido para Xande Sapé, que temos apoio aqui, mas aí é necessário que tenha uma casa e que essa casa, por sua vez, ela também não só acolha as crianças, mas como principalmente as mães atípicas. Então, a gente vem aí fazendo esse apelo ao nosso digníssimo prefeito para que ele, junto com a Secretaria de Saúde, tenha em sã consciência o número de crianças que temos hoje no nosso município que precisa desse espaço. Também apresentei nessa casa hoje um projeto, uma indicação, onde eu estou pedindo, em nome de toda a população, em especial Xande Sapé, que tenhamos um delegado, pois o delegado que a gente tem aqui é um delegado que ele é emprestado de outra cidade, que vem aqui para prestar um serviço, mas que por conta dessa ausência de termos um delegado fixo na nossa cidade, é que muitos crimes ainda estão impunes, porque são muitas demandas e eles não conseguem fazer o trabalho com mais eficiência por conta da falta de delegado, que um tem que sair de uma cidade para vir para cá. Então, como hoje a gente tem aí do nosso lado o presídio, que agora está ampliando para atender mais pessoas que estão vindo para a nossa... Felizmente, fica bem mais próximo que a Xande Sapé. Então, é necessário que tenha consciência. Então, nesse mesmo momento, nesse mesmo espaço, a gente estende para avisar que já foi apresentado nesta casa, já foi pedido por diversos nobres vereadores, assim como essa vereadora que aqui está falando, usando a tribuna, que ele conclua a obra do prédio, que o prédio está lá, o posto policial está lá abandonado. Então, é importante que tenha essa consciência. É muita coisa acontecendo e a gente está de mãos atadas, porque essa casa pede, mas agora é um pedido que a gente pede à governadora, ao prefeito, junto com esta casa. Então, que a gente vá pessoalmente, se for preciso, que a gente não fique só falando, mas que essa casa, nobre presidente, leve um ofício para que a gente possa entregar lá na Assembleia, pedindo para que tenha um delegado na nossa cidade, e que aumente também o número de efetivos, porque é muito pouco 3 efetivos para dar conta da cidade e de toda a zona rural. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que são vidas, são de nossas famílias, é toda uma população, e todo dia acontece uma coisa nova. Quando não é um assalto, é uma morte. Quando não é uma morte, é alguém que foi esfaqueado. E as coisas estão ficando... A gente tem casos que tem 3, 4 anos e até então não aconteceu absolutamente nada. Mas, enfim, a gente pede aí que a gente tenha esse direito, sim, de ter um delegado na nossa cidade, tendo em vista que a maioria das cidades tem, e, verdadeiramente falando, nem todas as cidades têm um presídio. E a gente... somos exceções, entre tantas aí, mas a gente é uma exceção. Temos um presídio, não temos acesso, não temos policiais suficientes, não temos um delegado. Então, é importante que a população ela também esteja atenta a isso. É importante que quem gosta muito de mídia, que gosta de estar aí cobrando desta casa, pisando nesta casa, tenha também essa preocupação de ir às redes sociais, também pedir esse apoio, que ninguém aqui faz nada sozinho. A gente faz o nosso papel, mas você, enquanto cidadão, também faz o seu papel. Você pode usar as redes sociais e mandar uma mensagem que chegue também à delegada, à governadora, também chegue ao nosso prefeito, assim como chega a esta casa. Então, é hora de começar a cobrar, é hora de começar a puxar a orelha da população no todo. Não é só de A e nem de B. Essa é uma responsabilidade que é minha e que é de todos, porque todos nós temos vidas, temos famílias, temos filhos
e somos de verdade itaquitinguenses. Então, esse é um assunto muito delicado, que precisava, sim, dessa casa ter uma audiência pública, onde a gente pudesse aí chamar promotores, chamar a juíza, pedir a quem quer que seja apoio, porque Itaquitinga verdadeiramente está à mercê. Itaquitinga não tem muito a quem recorrer. Então, é necessário que, nesse momento, a gente possa dar as mãos em busca desse recurso que é tão importante, que são, na verdade, meios que, através do nosso conhecimento, através do nosso de ir atrás, a gente consegue. Juntos somos mais fortes, né? Vereadora, só uma parte. Parte concedida, nobre vereador. Obrigado. Eu já fiz, vereadora, essa solicitação a esta casa. Convidei os 11 vereadores, certo? Convidei o prefeito, vice-prefeito e demais autoridades para fazer a audiência pública aqui nesta casa. Eu já solicitei isso. Gostaria muito que essa casa tivesse iniciativa junto comigo e os demais, para a gente chegar um lugar certo de pedir. Porque só pedindo aí não está adiantando nada. Certo? E eu solicitei a esta casa que a gente fizesse uma audiência pública pedindo mais segurança para o nosso município, como também incluir Xande-Sapé e toda a zona rural. Mas, nobre vereador, é simples. É só fazer o ofício. Já mandou para o fórum? Mas cabe, vereadora, a gente também pedir ao senhor prefeito que ele é o responsável maior por esta cidade. Ele tem que ter manifestação dele também, e também cair em campo para, junto de nós, fazer uma audiência pública, porque ele é responsável pela cidade também. Como nós, 11 vereadores dessa casa, somos responsáveis, porque somos representantes do povo, mas ele também é representante do povo, junto com o vice-prefeito. E isso foi solicitado pelo vereador Adelito Guarda. Quero muito dizer a você muito obrigado pelo seu apoio e os demais, e a gente cair em campo e fazer, juntar as mãos dos 11 vereadores e cobrar também do prefeito. Se ele não quiser ir, não tem problema, a gente faz. Mas vamos dar as mãos, que o requerimento está nessa casa e foi aprovado pelos 11 vereadores. Muito obrigado. Então, o que a gente vai fazer, presidente? Essa casa manda um ofício para o fórum, porque eu me recordo muito bem da gente ter feito uma audiência pública lá em Xande-Sapé, onde a gente chamou, veio o comandante lá de Goiânia, onde a gente recebeu alguns comissários aqui da delegacia, foram também alguns policiais, e eles deram, na verdade, uma satisfação à população. Então, ficou bem esclarecido. Então, acho que Itaquitinga está na hora de começar a dar esse passo. Alguém precisa se manifestar. Alguém precisa acordar e buscar. Então, é importante que essa casa, o senhor, enquanto líder, o senhor encaminha, a gente, com toda a assinatura de todo mundo, manda para a prefeitura, manda lá para o fórum, manda para a civil, para a delegacia civil, e manda para a militar, e convida todo mundo, e convida a população, porque é mais importante. É surreal, é muito surreal que essa população ela venha em massa, participe, para que a gente junto consiga encontrar uma solução que, pelo menos, faça a diferença, que a gente tentou. Então, se a gente não se movimentar agora, daqui a pouco a gente não vai nem poder caminhar nas nossas ruas. E eu, particularmente, eu amo a minha cidade, eu amo a minha comunidade, e eu ainda, particularmente, gosto muito de sentir a liberdade. Então, eu quero continuar andando na minha cidade, na minha comunidade, com muita tranquilidade, com muita paz, como eu venho andando, mas, infelizmente, tem pessoas que ainda estão muito, muito inseguras em suas casas e aqui na cidade. No mais, a gente chamou muita atenção e a gente, de Xande-Sapé, ficamos um pouco tristes, porque começaram as reformas aqui no campo de Itaquitinga, certo? No entanto, Xande-Sapé continua ainda muito defasado. E a nossa pergunta é, por que com
Então, é uma observação e uma preocupação que a gente se sente, na verdade, muitas vezes nada. Mas aí eu volto atrás e digo que depende de mim, depende de toda a população, fazer também essa cobrança, fazer também essa exigência. E as redes sociais, ao invés de estar atacando com palavras que chegam a ferir, ao invés de estar entrando na vida pessoal do outro, vamos cobrar como temos que cobrar. Vamos lá tentar fazer o nosso gestor enxergar que tem que ser feito, precisa ser feito, para isso ele foi eleito, reeleito. Para isso, nós aqui da casa disponibilizamos verbas. Para isso que estamos aqui, para dar as mãos a ele, mas que a coisa comece a acontecer aqui na cidade, em especial em Xande Sapé. Estamos carentes de verdade. Eu vejo o único esporte que tem lá em Sapé hoje é o futebol. Eles pedem, vereadora, mande passar ali a máquina ajeitar, mande botar um gramado, mande botar refletor no campo, mande fazer. Só que se eu pudesse, se fosse de minha ossada, eu nem pediria. Eu, particularmente, eu mesmo juntaria com a comunidade, se ela assim quiser, não mediria esforço, vamos fazer lá, vamos fazer pelo menos o espaço, o vestiário onde eles se trocam, porque a gente pede nessa casa, fica parecendo que esses vereadores, lamentavelmente, estão todos de braços cruzados, só que na realidade não. O nosso papel é este aqui, é fazer as indicações, fazer os projetos, e fiscalizar o nosso gestor. No entanto, quem tem que executar é o mesmo, e essa casa ela não pode executar. Então, essa aí é só mais... a gente fica realmente querendo fazer mais e melhor pela nossa gente, pela nossa comunidade, pela cidade, mas não podemos, né? Não é de nossa alçada. A gente lamenta muito. Outra observação é voltada para o secretário de Transporte. Eu pedi semana passada que tivesse um cuidado e um olhar diferenciado com os nossos alunos, com as nossas bandas. Elas estão sendo convidadas para ir se apresentar em outras cidades. Então, assim, temos 2 bandas em Sapé, temos uma que foi criada independente, que está de parabéns, e temos a do nosso município. Então, se eu vou dar ônibus para o município, eu tenho que dar banda para outra banda independente, porque a independente está representando a comunidade. O que é que está acontecendo? Qual é a nossa queixa? De lá para cá. É que está indo o ônibus para uma banda e não está indo o ônibus para outra. Agora mesmo eu tive que mandar um monte de gente no meu carro para Sapé. Porque não teve ônibus. E quem foi teve que pagar a parte. Então, eu acho verdadeiramente desnecessário. Eles não têm condições de estar pagando e o município ele tem esse transporte. Então, é só uma consciência, uma conscientização de quem está de fora, fazer essa observação e dar esse apoio aí o secretário de Transporte, junto com o secretário de Educação, porque, de certa forma, está saindo de Xande Sapé daqui para ir representar a nossa cidade. No mais, quero agradecer aos nobres vereadores que aí hoje foi apresentado, mas eu não tenho sombra de dúvida que será aprovado, e na medida que for aprovado, a gente vai aí agradecendo, e a população é quem vai, na verdade, ganhando. Então, o meu muito obrigada, que Deus nos abençoe, e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Após a fala da vereadora Josiete, vamos dar voz ao outro inscrito na noite. Vereador Givanildo, Marreta é massa. Excelentíssimo senhor presidente, boa noite aos demais membros da mesa e os nobres vereadores, meus pares aqui presentes. Quero saudar a todos com uma boa noite. Quero também saudar uma boa noite aos nobres amigos que estão aqui presentes. Em nome do nosso amigo Cleibinho, vamos saudar todos aqui presentes
e todos aqueles, senhor presidente, que nos assiste nas redes sociais. Senhor presidente, quero aqui, desde já, neste momento desta sessão ordinária, agradecer aos nobres vereadores desta casa, onde aprovaram esse meu projeto de lei, onde vai dar um título de cidadão ao nobre amigo Cassinho, o mesmo filho de Cassiano, que tem tido um bom aproveito, estes dois personagens aqui nas nossas terras queridas de Itaquitinga, onde os mesmos vieram ali da cidade de Condado, residindo na nossa terra querida de Itaquitinga, cedendo alguns terrenos ali para aquelas famílias carentes que estavam ali no assentamento de Gurijó. Quero aqui agradecer aos nobres vereadores, em nome de todos, meu muito obrigado. Senhor presidente, gostaria nessa noite de fazer um apelo ao gestor do nosso município, senhor presidente, onde estive essa semana socorrendo a minha esposa, senhor presidente, ali na unidade mista, e me deparei com a situação terrível da nossa unidade mista do nosso município. Pedi ao gestor do nosso município, senhor presidente, para que ele venha chamar a atenção da secretária de saúde do nosso município, ao qual a enfermeira que estava lá fazendo aquele procedimento com o paciente saiu para almoçar, senhor presidente, e não voltando, e nem sequer a mesma avisou as demais companheiras que ia almoçar, e ficou lá o setor, e a minha esposa ainda passando mal, chorando de dores. Eu fui obrigado a entrar às pressas com a minha esposa ali, para que ela viesse ter um atendimento ideal para ela. E me deixa aqui a indignação triste de ser representante desta casa, senhor presidente, e ver a nossa unidade mista daquela forma. Tendo em vista, senhor presidente, que muitos dos serviços sociais não estão sendo bem atendidos no nosso município. Mas a gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Esse é um ditado muito popular que a gente temos como seres humanos aqui nessa terra, senhor presidente. Quero aqui também, senhor presidente, chamar a atenção do gestor do executivo nesta noite, senhor presidente, para que ele venha de fato fazer uma contratação, senhor presidente, em alguns motoristas para o nosso município. Eu tenho visto que essa prefeitura, senhor presidente, tem perdido vários profissionais, porque a gente não cansa de cobrar nesta casa, nessa tribuna, um reajuste para os profissionais da nossa cidade de Itaquitinga, senhor presidente. E eu tenho visto alguns amigos, colegas, que estão abandonando o serviço de motorista no nosso município por falta de dignidade do seu salário. E nós, vereadores, já cobramos aqui nesta casa um reajuste para os nossos profissionais, mas as palavras desses nobres vereadores entram no ouvido, senhor presidente, do gestor e sai no outro. Quero aqui também chamar a atenção, mais uma vez, da organização, senhor presidente, do secretário de Obras, que venha instalar no nosso município, senhor presidente, pelo menos nas nossas escolas públicas, nas nossas escolas particulares, que venham trazer, senhor presidente, colocar uma faixa de pedestre, porque a gente está tendo muitas dificuldades com as mães quando vão atravessar as ruas, senhor presidente, na largada dos alunos. A gente sabe que a organização do trânsito dessa cidade nem tem
na verdade. Porque em outra gestão, senhor presidente, foi recebido dessa gestão que está atuando hoje, se eu não estou equivocado, foram 7 motos que iam trabalhar na guarnição do nosso município. E o que a gente vê aí, senhor presidente, é que essas motos, se eu não estou equivocado, eu só vejo 2 motos nas ruas. E ainda uma coisa que não entendo, senhor presidente, é os veículos públicos do nosso município, onde as pessoas que trabalham levam o veículo público para casa. A gente sabe que isso aí não é correto. Eu acho que essa casa deveria cobrar melhor e fiscalizar melhor, senhor presidente, porque os veículos são voltados para a população. Então, que as pessoas, senhor presidente, que estão inseridos para trabalhar em cima dos veículos, que retornem à garagem do município e no dia seguinte vá lá pegar, porque, infelizmente, a gente dessa forma não consegue fiscalizar. E, tendo em vista que essas 5 motos, senhor presidente, a gente não sabe nem por onde é que ela anda. Infelizmente, eu não estava nessa gestão onde foram recebidas essas motos, que era, por sinal, para ajudar a guarnição, a guarda municipal do nosso município. Mas aqui é a cidade da mãe Joana. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa é a grande realidade do nosso município. Essas são as minhas simples palavras nessa noite. Quero aqui dizer aos munícipes itaquinguenses, ao nosso povo ali de Santo Antônio, que eu tenho cobrado bastante nessa tribuna. Estive, senhor presidente, em Santo Antônio essa semana. Já faz 6 meses que o vereador cobrou uma tampa da caixa d'água e até agora eu não obtive resposta. E a gente sabe, senhor presidente, que quem perde não é o vereador Marrete Massa, quem perde, mais uma vez, é a população de Itaquitinga, senhor presidente. Eu fiz requerimento cobrando ali a requalificação daquela caixa d'água, onde os nobres cidadãos dali do município, do Engenho Santo Antônio, eles pegam daquela água para fazer as comidas, utilizar nas escolas, senhor presidente, e nada foram feito a pedido do vereador Marrete Massa. É por isso que eu venho nessa tribuna aqui, senhor presidente, cobrar aquilo que é do povo, cobrar aquilo que o povo tem direito. Por isso que eu não me canso. Estive também no mesmo local, no Engenho Santo Antônio, senhor presidente, está lá uma terrível escuridão, senhor presidente. São vários postos apagados. A gente vem aqui nessa tribuna fazer um apelo ao executivo para que venha olhar para aquele povo, que não venha lembrar de Santo Antônio, que não venha lembrar de Xande Sapé, só num período eleitoral, senhor presidente. Eu fico aqui indignado nesta tribuna em saber, porque às vezes as pessoas, senhor presidente, votam na gente para vereador, mas não sabem que nós vereadores, nós não temos como é que eu posso falar? Nós não temos, senhor presidente, o poder de executar. Esta casa está aqui cobrando, mas é necessário que esta casa tome outro posicionamento. E eu aguardo aqui, estou aqui do lado desta casa, lado dos amigos, para que venha buscar objetivos verdadeiros para o povo de Itaquitinga. Eu quero, senhor presidente, que esta casa legislativa, em 2028, as pessoas olhem para nós e digam assim: eu tive representante na legislatura de 2025 a 2028, porque no momento que estamos aqui cobrando, mas se a gente não fizer o nosso papel, senhor presidente, de legislar e fiscalizar, nada será
feito de bom grado para o povo. Essas são minhas palavras. Que Deus abençoe ao nosso povo querido de Itaquitinga. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Após a fala do vereador Givanildo, não tendo mais inscrito na noite, próxima sessão será dia 2 de outubro, então a sessão por encerrada.